A gente vê algumas coisas relacionando obras de feitiçaria na África do Sul, é, é, objetos inanimados se movendo, não sei que, pessoas flutuando. A gente tem que parar para analisar uma coisa. As informações que nós temos sobre as coisas espirituais estão contidas na palavra de Deus, né? Ali tem passagem como os demônios pedindo para habitar nos porcos, né? E depois não acontece nada além deles serem mortos ali, né? Os porcos serem mortos, mas nunca vimos nada referente a demônios habitarem em plantas, em seres inanimados. Então, quem é que nos dá as informações sobre os mistérios do inferno, ou os mistérios do reino de Deus? É a Bíblia. A gente tem que focalizar na Bíblia, porque se a gente for olhar para essas coisas, essas obras, né, que são invenções do ser humano, a gente vai até, muita gente fica até com medo, né? A gente tem que entender uma coisa. A Bíblia diz que Deus nos tirou do império das trevas, Colossenses 1,13. Por que isso está escrito na Bíblia? Porque ele tirou a gente do domínio de Satanás. Nós somos filhos de Deus. O que nós seremos no céu? Co-herdeiros com Cristo. Teremos uma coroa da vida, e a Bíblia diz que aqui a gente recebe a promessa, a primícia do Espírito Santo. Então, a gente tem que começar a ver o que a Bíblia diz ao nosso respeito e não o que as religiões mostram, como elas querem mostrar. A gente só tem informações partindo da Bíblia. Certa vez Paulo encontra uma jovem que adivinhava, que dava muito lucros e era um espírito enganador. Essas informações nos trazem o que? Um conceito. Ou você acha que não existia feitiçaria na época de Paulo? Existia. Por quê? Porque quando a pregação do evangelho chegou a uma certa cidade, os próprios feiticeiros queimaram os livros caríssimos. Isso está na Bíblia. O livro de Atos é um livro de informações das coisas que eles enfrentaram. Enfrentaram a idolatria, onde homens queriam sacrificar para eles, achando que eles eram deuses que desceu do céu. Então ali mostra certas atitudes, mas nunca vimos ninguém flutuando, nunca vimos demônio habitando em objetos inanimados, né? Porque se o demônio pode habitar em um objeto, um copo, ele pode habitar em qualquer coisa. E o que ele vai fazer se ele incorporar num copo, se fosse verdade isso? Ele vai conseguir mover o copo? Então é uma coisa meio surreal. Logo a gente vê que existe ali truques bobos, que qualquer mágico desse daí consegue desvendar. Truques para impressionar. Não tem poder, é uma arte do engano. É tudo para impressionar as pessoas. E tem gente que fica com medo, né? Fica desesperado. O demônio, ele age na esfera do ser humano. Ele entra no homem, ele faz o homem fazer coisas inesperadas, como quando exorcistas ambulantes encontraram um homem endemoniado e tentaram expulsar. O que aconteceu com eles? Eles apanharam. A Bíblia diz que o endemoniado, foi sobre dois e pôde mais do que eles. Tinha mais força do que dois homens. O endemoniado gadareno conseguia quebrar algemas de bronze. Exercia uma força. Se alguém pudesse flutuar, se alguém pudesse fazer alguma coisa desse tipo de flutuar, seria o endemoniado gadareno. Porque ele estava totalmente possuído, se cortava no sepulcro. Quer dizer, as atitudes do gadareno mostram uma pessoa, a atitude de uma pessoa endemoniada. Pessoa sem noção da vida. Muitas vezes a gente pensa que é um espírito de loucura, e às vezes a gente pensa que é loucura, mas na verdade não, é um espírito que está causando a loucura, né? Existem as coisas psicológicas, existem coisas espirituais. Se a igreja crescer no conhecimento espiritual e na comunhão com Deus, esses mistérios vão ser desvendados, assim como foi desvendado na época de Cristo, na época dos apóstolos. Como que o Paulo entendeu que aquela mulher tinha um espírito de adivinhação? Como que ele sabia que aquelas adivinhações não vinham de Deus? Ele perturbava o evangelho.
Toda vez que Paulo saía para pregar, a mulher vinha e perturbava. Esses homens anunciam o caminho da salvação. Ali não podia Paulo estar pregando, Paulo não queria que fosse divulgado aquilo, ele queria pregar em secreto, e aquilo estava atrapalhando a obra. Então, estude a ação, por que aquela mulher vinha sempre contra Paulo. Não foi ele que foi lá na casa da mulher, você está adivinhando? Então toma, em nome de Jesus sai. Não foi isso que ele fez. Ele não se envolvia, aí que tá as coisas, ele não se envolvia nas coisas assim. As coisas vinham até ele, o problema chegava, ele agia. E é assim que o cristão tem que pensar, raciocinar conforme o raciocínio da Bíblia nos transmite. Então, ele saía para pregar a palavra, o demônio, movendo aquela mulher, vinha sempre contra ele. Esses homens anunciam o caminho da salvação, ou seja, se ali os romanos não podiam ouvir o evangelho, você não podia pregar o evangelho para romano, tinha pena para isso, né? O cego que gritava, Jesus filho de Davi, ou seja, Jesus filho do rei, tem misericórdia de mim. Quem era o considerado rei? César. Trazia problema com falar aquilo. Paulo evitava problema. Mas em certo lugar, como em Éfeso, ele viu a idolatria naquele lugar, ele se comoveu. E ele foi lá pregar. O que aconteceu? As pessoas se converteram. Quando o homem é de Deus e quando ele é destinado para aquela situação, porque ele não foi para lá porque quis. É isso que a gente tem que entender. Você não pode se despencar de um lugar e ir para o outro se Deus não te direcionar. Porque se ele te direcionar, ele vai te preparar nesse caminho e o Espírito Santo vai, te mover. Você vai sentir o mover de Deus. Você tem que estar ali pregando. E os sinais vão acompanhando. Os sinais vão acompanhando o que crê, por quê? Confirmações de Deus. Confirmações. Né? A gente não pode nem se basear em poder, porque às vezes os demônios, Jesus disse que não estão divididos contra si mesmo. Demônios fazem milagres para apoiar falsas religiões, né? Você vê isso desde o Antigo Testamento. Se você estudar um comentário bíblico, você vai ver demônios fazem milagres para apoiar religiões, né? Demônios fazem revelações para apoiar uma falsa religião. Eles trabalham para quê? Para que a falsa religião alcance o coração do homem por meio do engano. E isso por isso que a Bíblia diz que Satanás cega o entendimento do incrédulo para que não, os entendimentos dos incrédulos, para que não enxergue a luz de Cristo. O que ele puder fazer para atrapalhar você de ouvir o Evangelho, de entender o Evangelho, ele vai fazer. O que ele puder fazer para atrapalhar. Você vê hoje em dia pastores corruptos na igreja e você às vezes está financiando esses corruptos. Enquanto a Bíblia diz que esses são inimigos da cruz de Cristo. Por que são inimigos? Porque só se preocupam com as coisas materiais, o Deus deles é o ventre. Mas por que Paulo chama de inimigo? Porque a posição que eles se colocam perante o Evangelho é uma posição que atrapalha a obra de Deus. A pessoa vê a igreja como um comércio, aí a pessoa, não existe Deus, não existe Bíblia, não, isso é uma mentira, a Bíblia foi escrita por um homem. E quais as consequências disso? O homem não pensa assim, poxa, eu tenho que me arrepender, eu tenho que deixar os meus pecados. Sabe por quê? Porque quando o Evangelho vem, a primeira coisa que o homem faz, pela sua natureza adâmica, ele foge de Deus. Foi o que Adão fez. Quando Deus apareceu no jardim, ele entendeu que estava nu. Senhor, por que fugiu, Adão? Eu vi que estava nu e fugi. Viu que estava nu? Comeu do fruto. Quem te disse que você está nu? Como que você soube isso? Só tinha uma maneira, conhecendo o bem e o mal. Ele comeu do fruto. Então, a gente tem que raciocinar conforme a Bíblia. A mulher do fluxo, por exemplo, ela toca em Jesus, peraí, saiu de mim virtude. Ela escutou aquilo. Ou seja, na mente dela, poxa, eu tirei o poder ali. O que aconteceu? Ela sentiu, na hora que ela tocou, que ela botou no coração, o fluxo instantaneamente parou. Por quê? Quando você atinge a fé, o milagre não tem como fugir. Ele vem. E Jesus não podia deixar ela embora assim. Porque ela tinha que entender o porquê que aquilo cessou. Ou você acha que somente aquele problema ela só teria o problema de fluxo na vida dela? Os 10 leprosos, eles buscaram a cura da lepra, mas eles só teriam a lepra como problema? Eles iam voltar para a família, ia chegar na casa, a mulher estava com o outro, porque a mulher não era leprosa. Olha os desafios que eles precisavam enfrentar para ser restituído à sociedade.
Os filhos já deviam ter crescido. Você não sabe quanto tempo o cara ficou leproso. Você não sabe se os filhos eram leprosos. Você não sabe se a família dele era leprosa e ele precisaria de entender a fé para poder, no nome de Jesus, trazer a cura também para sua família. Eles foram egoístas, por quê? Porque eles não eram os únicos leprosos. Eles acharam a cura deles, foram embora. E os amigos leprosos? Sabe? Aí tem coisas na Bíblia que ela não precisa falar para você. Você imagina só, aquela mulher do fluxo, eu sempre falo isso. Ela precisaria de fé. Ela precisaria de confiança em Deus. Ela precisaria, por quê? Quem abandonou ela a ponto dela chegar lá sozinha? Quem era a família daquela mulher? Quem foram os médicos que ela gastou o dinheiro tudo nas mãos deles? Quantas pessoas se aproveitam às vezes da sua dificuldade? O médico fala que você precisa operar algo sem você precisar, ou você nem pode operar, né? Aí ele fala, não, a gente dá um jeito e opera, vai dar tudo certo, e dá tudo errado. Mas ele só estava pensando no dinheiro, ele não estava nem se preocupando com a sua saúde. Precisa de fé. Fé para tu não matar o médico de raiva. Fé para você não ir lá e se vingar. Fé para você esperar em Deus. Sabe? Então, a tua fé te salvou. Amanhã depois vinha ela precisasse, se ela não te recebesse aquela palavra, como é que os malandros da fé iam falar assim, como que você foi curada? Ah, eu botei no meu coração que eu toquei na ola de Jesus. Opa, peraí. Arruma um pano desse daí, vamos falar que é as vestes de Jesus, vamos vender para essa mulher, ela tem dinheiro agora. Porque uma mulher que tinha muitos bens, ela tem condição de ser uma empresária de novo, ela tem a capacidade de ser empresária. Ela tem inteligência, tem muito empresário aí falido que ele só não tem dinheiro, mas ele tem a capacidade. Se você der dinheiro na mão dele, ele arrebenta. Só falta o dinheiro. Então ela tem a capacidade de voltar a ter tudo, de ser restituído, porque Deus é um Deus que onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Ele abençoa tudo de novo. Ela precisava de fé para poder voltar e ser restituído, confiança em Deus. E aí viesse a doença de novo, ou uma doença diferente, ou uma doença em alguém da família. Ela precisaria da fé. Não, eu trouxe a orla aqui, ó. Isso daqui, ó, não é? Não comprou uma ali? A Chile chega com outro malandro. Não, isso daí é autêntico. E não tem nada de autêntico. Porque as vestes de Jesus não cura nada. E tem um monte de gente aí que vai lá ver um suposto santo sudário. Idolatria. Vai lá, ai, meu Deus, eu quero botar a mão no santo sudário. Bote a mão no nome de Jesus. A Bíblia aponta, bote a mão no nome de Jesus. Bote o nome de Jesus no coração. O nome de Jesus é como Deus, ele é invisível o nome, mas ele materializa Jesus. Ah, vamos fazer o sal ungido. Não tem sal ungido, é o nome de Jesus. Não tem porcaria nenhuma ungida, é o nome. O poder está no nome. A Bíblia ensina que o poder está no nome, mas o diabo quer que você não coloque o foco. É outro tipo de idolatria que fica escondido nas igrejas. Coloque o foco aqui, é corrente, é não sei o que. Não, não é corrente, não é jejum, não é nada. Você tem que exercitar a fé. Você tem que entender o que é fé. Se tiver como um grão de mostarda, você pode dizer à montanha para ela se erguer e lançar sobre o mar. Mas não pode duvidar no coração. Fé e dúvida são totalmente opostos. Fé é confiança, é certeza que Deus pode fazer. Não se sabe se Ele vai fazer ou quando vai fazer, mas se sabe que Ele pode fazer, que Ele nos ama, que qual é o Pai que se o Filho pedir pão lhe dará uma pedra. Se você pedir o Espírito Santo, Ele te dará. Peça o melhor de Deus, peça porque você vai entender o que é fé. E aí você vai conseguir enfrentar todos os desafios. E aí você vem lá e quem me tocou? Uma pessoa que nem estava andando com Jesus, que veio primeiro, botou no coração e conseguiu a bênção, enquanto um monte só encostava.